Quanta diferença de 10 anos para cá. Bom, hoje até anunciei um pouquinho nas redes sociais, né, que o pastor deu essa oportunidade de a gente compartilhar um tema. E até coloquei um tema lá, né, como ter uma vida sem vergonha. E o pessoal fez uma certa confusão entre o sem vergonha com o hífen no meio e o sem, né? E alguns queriam aprender. Eu digo, não é sobre sem vergonhice que nós vamos falar, algo bastante diferente. Mas hoje nós vamos tratar de um tema que é justamente esse aí. Eu até mudei um pouquinho, sem vergonhas que agradam a Deus. Queria fazer rápido um anúncio só. No domingo passado nós tivemos a nossa programação de Natal e teve aqueles vídeos, né, de algumas coisas. Algumas pessoas estavam com interesse. Se você tiver, tem um flash disk que estão todos os videozinhos, né, aqueles curtas que foram projetados, e mais a das crianças. Se alguém quiser ter o flash disk, $5 você pega e já está tudo lá dentro, tá bom? Fala comigo, não sei se alguém tem interesse de ter, você me procura depois. Mas nós vamos tratar hoje sobre esse tema. Se você tiver sua Bíblia, gosta de anotar, nós vamos ver um exemplo muito interessante, muito curioso na Palavra de Deus. Se puder abrir em Lucas, no capítulo 1. Vai estar projetado também na tela. Não sei se tem alguém para botar um pouquinho mais de áudio nesse microfone. Vamos lá, se você tem na Bíblia, ou se quer acompanhar aqui na projeção, diz assim a palavra de Deus. Lucas capítulo 5, Lucas capítulo 1, do verso 5 em diante, diz assim: Nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe, por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Vendo, Zacarias turbou-se, e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Até aqui a gente vai ler. Primeira palavra, ou a principal palavra que a gente vai tratar nesses minutos que a gente tem, é essa aqui: vergonha. Vergonha, todos nós já sentimos vergonha de uma certa maneira. Se você vai no dicionário, tem umas definições que eu achei interessante, bem objetivas. É um sentimento desagradável que surge quando a gente tem essa sensação de estar passando por um momento de desonra ou um momento ridículo, ser exposto a alguma situação ridícula. Outra definição diz: é uma sensação de perda de dignidade, de falta de valor pessoal, humilhação e rebaixamento. Todos nós já passamos vergonha, é ou não é verdade? Eu me lembro umas vergonhas que são até engraçadas. Eu me lembro, há muitos anos atrás, um casal de amigos meus, eles tinham uma filhinha. Sabe aquela fase quando a criança já fala? Sei lá, dos 3 para 4 anos, fala tudo. E você sabe que criança é sincera, é honesta, né? Ela fala, como a gente usa a expressão, na lata. Gente, esse casal de amigos recebeu uma visita na casa deles. E essa visita que chegou, essa senhora que chegou, não conhecia. E ela era uma gracinha, essa menina. Aquele cabelo todo encaracolado, uns olhos claros assim. E ela chegou, essa senhora viu, pegou ela, colocou no colo e falou assim: mas que menina linda!
E a garotinha usou uma expressão que é bem comum, nossa, lá do Pará, e falou na cara dela, égua, que boca fedida. Os pais, com vergonha, né? E só para explicar, égua para a gente é uma expressão, né? Como caramba, alguma coisa assim. Quando os pais viram aquilo, foram para ela, não, filha, não é isso não, não é isso não, filha. Aí ela voltou, é sim, papai, está muito fedida a boca dela. Como você se sentiria sendo um pai numa situação dessa? Uma tremenda vergonha, é ou não é verdade? Eu imagino que situação engraçada. Algumas situações de vergonha, eu creio que até servem às vezes para nos motivar. As pessoas reagem de uma maneira diferente. O meu irmão, vou contar uma coisa assim mais reservada, o meu irmão é músico, ele é músico de verdade, não é que nem eu. Né? Ele é formado em música, mestrado, doutorado, estudou na Rússia e tal. Mas quando a gente começou um grupo de louvor há muito tempo, ele era um adolescente, ele estava começando a aprender assim, música assim, mais que a gente chama estilo popular. Nós fomos tocar num evento, era a primeira vez que o nosso grupo foi tocar num evento de fora, era na Universidade Federal lá do Pará, e a gente louvou, foi tocar empolgado, primeira vez que ia tocar com um baterista, e a música estava indo mais ou menos, apesar do nosso vocal, que sempre foi ruim, nós éramos 8 rapazes cantando, e o nome do grupo era Ceifeiros, como na Bíblia, né? Mas depois saiu mais 2 e o pessoal começou a não chamar mais de ceifeiros, começaram a chamar de seis feios. Até hoje eu não entendi totalmente porquê, mas a música estava indo bem. No finalzinho tinha uma hora que ficava só o piano. E era o momento do meu irmão dar um acorde lá. Gente, quando ele foi tocar esse acorde, mas ele tocou uma nota tão fora, tão errada, e a gente gravou na fita cassete, né? Aquilo ali chega a dar um arrepio na alma e no espírito quando a gente ouvia aquela nota. Eu acho que ele se sentiu tão envergonhado por causa daquilo, que ele deve ter colocado um propósito na vida dele, ele era adolescente mesmo. Ele disse, eu nunca mais passo uma vergonha tocando. Então, para vocês terem ideia, o meu irmão nem gosta de tocar comigo. Ele não quer passar vergonha. Só quer estar com alto nível. São situações de vergonha que eu acho que nele motivaram ele a dizer, eu vou estudar e eu não vou mais errar, eu não vou mais passar vergonha tocando. Eu não tive essa mesma aspiração dele, continuo aí do mesmo jeito. Mas existem alguns tipos de vergonha que são bem mais sérios e deixam marcas muito profundas nas pessoas. Essa semana eu assisti o Joker. Quantos assistiram já o Joker, o filme, o Coringa, né? E ali eu estava até estudando, estou estudando um material na área de psicologia para aquelas aulas que eu dou na área de liderança e na área de autoconhecimento. E é engraçado que aqui fala sobre esse sentimento desagradável, essa questão, é você ter um certo medo em relação às coisas. E o medo é uma das emoções básicas que a psicologia apresenta, né, nos seres humanos. E a vergonha, alguns estudiosos da psicologia veem, digamos, numa segunda categoria de emoções, de sentimentos que as pessoas têm e que são intrínsecas ao ser humano, a sensação da vergonha. Essa definição que a gente está vendo aí. E nesse filme, eu não quero dar spoiler, mas, basicamente, existem pessoas que passam sistematicamente por agressões que vão começando a marcar essa sensação da vergonha. Tem um termo, né, do português assim, mais erudito, e está muito presente na Bíblia, o opróbrio. O opróbrio começa a tomar conta. As pessoas sempre estão te colocando numa situação de vergonha, estão te humilhando, e isso começa a afetar o psicológico, começa a afetar os teus sentimentos. E a gente sempre, ao lado das nossas emoções, tem uma área do cérebro que está sempre trabalhando as nossas emoções para a gente sair, se desligar e se afastar das dores e se deslocar no rumo das coisas boas, dos prazeres. E quanto mais a situação da vergonha, aquilo que nos causa vergonha, é ressaltada, mais a gente vai sendo ferido e machucado. E se a gente acompanha muitas das notícias de catástrofes dos últimos tempos, inclusive no Brasil, essa história de tiroteios em escolas. Não é verdade? Muitas vezes a alegação é que eu fui muito humilhado, me fizeram passar vergonha, me expuseram em situações ruins, chamaram atenção para algo em mim que eu não gosto, ou me expuseram, falaram mal de mim, e essa vergonha foi tão forte, e a pessoa, por algum tipo de desequilíbrio, ou espiritual, ou psicológico, ela reage de uma maneira terrível, de uma maneira devastadora, de uma maneira satânica, sanguinária, e mata as outras pessoas. E a gente vê massacres como esses acontecendo, infelizmente, no mundo que a gente vive.
Como é que a gente vai lidar, então, com vergonha? Porque cá para nós, gente, todos nós, de alguma maneira, a gente tem alguma coisa que a gente, né, sente um pouquinho de vergonha. Não sei vocês, né? Mas, às vezes, eu digo, caramba, tem que ajustar isso. Muitas vezes tem a ver com físico, né? Você olha no espelho e você diz, nossa, como eu sou lindo, como eu sou linda. Tem gente que está se alegrando aí, rindo, né? Deus me revelou. Mas, às vezes, você olha e diz, oh, mas se eu tivesse, o meu cabelo tivesse diferente, o meu nariz... São coisinhas que, às vezes, a gente vai deixando que aconteça. Às vezes, são outras áreas. Talvez é na maneira de falar, talvez uma questão ligada à educação, talvez uma questão ligada à família. Todos nós, de alguma maneira, a gente tem algum ponto que talvez a gente não se sinta muito à vontade para abrir, para conversar, para expor. Aquilo nos causa vergonha. E no texto que nós lemos, é o começo de um relato. Eu sei que até eu mencionei aqui, uns domingos atrás, na hora do louvor, alguma coisa sobre isso, sobre justamente essa realidade. Nós vemos um casal, a história de um casal, Zacarias e Isabel, e eles tinham uma realidade de vergonha na vida deles. Quando você olha o relato que é dado aqui nesse primeiro capítulo, e Lucas era um médico, era uma pessoa que quis escrever um relato histórico bem fidedigno do que aconteceu com a vida de Jesus como um todo. E ele lá no versículo 5, ele começa a falar sobre esse casal. E no verso 7, existe uma menção que era o calcanhar de Aquiles desse casal, que era o ponto sensível na vida deles. Diz assim a palavra de Deus, eles não tinham filhos porque Isabel era estéril. Tinha uma situação naquela mulher, ela não podia produzir filhos. E é interessante que naquela época era muito marcante a questão da maternidade, a questão de uma mulher poder ter filhos, poder oferecer à sociedade, à sua família, ao seu marido, até a Deus, a ordem divina original. Quando Deus cria o homem e a mulher, os coloca no jardim, antes do pecado, ele diz, frutificai-vos, crescei, enchei a terra. Era um comando de Deus, estava debaixo da bênção de Deus aquilo. E essa mulher casou com esse homem. Até o pastor Miguel, acho que uns 2 domingos atrás, comentou que os casamentos em Israel, naquela realidade, normalmente era numa idade nova, numa idade tenra. Então você imagina essa mulher na expectativa, casou, nova, talvez antes dos 20 anos, o tempo foi passando, o primeiro ano, um pouquinho depois, e o filho não vinha, e o filho não vinha. E passou uma década, passou 2, e naquele momento começou a se materializar uma realidade de vergonha. Ela começou a se sentir, eu não vou realizar na minha vida um sonho que era tão grande. E não era só uma questão de sonho. Naquele período, era algo quase visto por alguns como uma maldição. Se você vai na Bíblia, quando você lê Deuteronômio 7, 11 em diante, Deus, quando está falando de bênção, ele fala, povo de Israel, quem tem a minha bênção vai ser frutífero. Os teus filhos, você vai ter filho, assim por diante. Você vê nos Salmos, falando sobre a bênção do Senhor, sempre associado, né, conectado a ter filhos. O Salmo que diz, né, bem-aventurados aquele que enche a sua aljava de filhos, que tem muitos filhos. Essa era a linha, era a mentalidade. E engraçado que na Bíblia nós vemos muitas mulheres-chave, mulheres que foram parte do plano específico de Deus, que tinham em comum essa característica de ser estéril e de não poder gerar filhos. Tem uma delas em particular, até porque se de repente tem alguém hoje aqui, alguma mulher que não pode ter filho por alguma questão de saúde, alguma questão física, não se sinta de maneira nenhuma constrangida. Eu creio que Deus fala para você o mesmo que Eucana, o marido de Ana, falou no primeiro capítulo de 1 Samuel. Eucana falou assim, eu te sou melhor que 10 filhos. E o Senhor Deus é melhor do que qualquer filho que você possa ter. Ele é um pai que te supre todas as coisas, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Então fique tranquila. E vamos ver aqui um pouquinho mais sobre isso. Mas a realidade dela, de Isabel, era uma realidade de vergonha. E o tempo foi passando, e a Bíblia nos relata aqui que eles já eram de idade avançada. Diz, no final do verso 7, e não tinham filhos. O tempo foi passando e a frustração se tornou presente. Eles tinham uma vergonha. Nós vamos ver mais tarde Isabel mesmo dizendo sobre o
opróbrio. Ela carregou por anos e anos um opróbrio. Mas o tema da mensagem hoje são 100 vergonhas que Deus ama, né? Que Deus agrada, que agradam a Deus. E essas pessoas aqui, esse casal, nesse momento, eles eram envergonhados. Como é que eles se tornaram sem essa vergonha de não poder frutificar? A gente vai começar a olhar na vida deles algumas características que me inspiraram e eu espero que te inspirem também, para entender como agradar a Deus e chegar nessa posição em que nós não vamos ter vergonha. Primeira coisa, veja aí no versículo 6, quando Lucas começa a dar um relato a respeito desse casal, ele fala o seguinte: ambos eram justos perante Deus, andando irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Esse casal, ele tinha uma limitação, um problema físico aquela mulher tinha, uma limitação física, mas isso não impediu os dois de honrarem a Deus com a obediência, em conhecer e seguir a palavra de Deus. A gente vive num mundo muito interesseiro, é ou não é verdade? Normalmente uma empresa que eu trabalhei, quando a gente estava montando os trabalhos de comunicação, eu era da gerência de comunicação, a gente tentava imaginar o seguinte: a pergunta dos empregados vai ser: o que tem aí para mim nessa história? O que eu vou ganhar com isso? Não é muitas vezes assim que a gente pensa? O que eu vou ganhar com isso? E às vezes esse tipo de espírito de querer ganhar algo, a gente transfere para o nosso relacionamento com Deus. E eu digo: Deus, tu está me pedindo para eu aceitar Jesus, tu está me pedindo para eu viver essa vida, tu está pedindo para eu vir para a igreja todo domingo, Deus. O que eu vou ganhar com isso? Imagina talvez ela dizer: poxa, uma vida inteira sendo justo, sendo irrepreensível diante de Deus, e Deus, eis aqui, eu estou velha e continuo carregando uma vergonha. Eu continuo numa situação em que o meu sonho não se realizou, em que as coisas que eu gostaria que acontecessem não acontecessem. Qual o motivo, Deus, que eu vou continuar te honrando dessa maneira? A Bíblia nos mostra um exemplo de uma pessoa que estava muito com essa questão interesseira. A mulher de Jó, quando viu que ele perde a saúde, que ele perde os bens, que eles perdem os filhos, ela chega para Jó e diz: Jó, tu não está ganhando nada com isso. Amaldiçoa o teu Deus e morre. É o extremo de dizer: Deus não está te dando nada, está te dando coisas ruins, abandona Ele. O que era uma grande mentira, porque Deus tinha fartado a vida de Jó de bens, de coisas boas, até aquele momento da provação. Muitas vezes nós somos interesseiros dessa maneira. E eu vejo que, particularmente, esse casal começa a nos inspirar, dizendo que não importa que a gente tenha uma área da nossa vida que a gente esteja passando uma vergonha, ou que é vergonhosa para nós. E quando eu falo vergonha, comece a assimilar do ponto de vista talvez de uma oração ainda não respondida, de um desejo não realizado, de um propósito, e eu até diria de uma promessa que Deus já fez para ti, e que ainda não se cumpriu. E que porque ela não se cumpriu, talvez você ande de cabeça baixa, talvez você se sinta com essa vergonha, talvez isso fira o teu coração, talvez isso te leve a chorar, talvez isso te abata, te deixa para baixo. Mas aqui, Isabel e Zacarias não se importaram com a vergonha, continuaram sendo justos e irrepreensíveis diante do Senhor. Quero te fazer particularmente uma observação. Deus quer muito que a gente obedeça a palavra dele. E a verdade é que sem o Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós não vamos conseguir fazer isso. Porque o nosso esforço humano não é suficiente. Nós só somos salvos pela graça através da fé. Isso não vem de nós, é um dom, é um presente de Deus. Então, talvez se você está assistindo por internet, ou se você está ouvindo aqui, e você é um frequentador de igrejas, e talvez você pense: se eu fizer obra, se eu me esforçar para ser uma pessoa boa, Deus de alguma maneira vai me retirar da minha vergonha, Deus vai mudar a situação. Não, Deus quer que você nasça de novo, tenha uma experiência nova. Nós, quando nascemos da nossa mãe e do nosso pai, nós somos uma velha criatura, e essa velha criatura não consegue agradar a Deus. Mas Jesus disse no capítulo 3 do Evangelho de João, que nós, quando nascemos de novo, nós podemos enxergar o reino de Deus.
pelo nosso esforço, nós não vamos conseguir cumprir a vontade de Deus. Eu me lembro da minha primeira viagem missionária, bastante tempo atrás. E ali a pessoa que estava nos interpretando na Europa, uma mulher inteligentíssima, com pós-doutorados e assim por diante. E a gente falava sobre Jesus com ânimo, né, os missionários que estavam comigo, e um dia ela falou, olha, eu acho tão interessante vocês falarem assim, eu já li fulano de tal, eu já li o teólogo tal, eu li isso de Santo Agostinho, eu li não sei o quê, mas eu não entendo, não sei como é que é isso. Porque não adianta seguir uma religião se realmente o Espírito Santo não trouxer a semente do Evangelho dentro do coração e fazer uma vida nova, sobrenatural, a vida de Jesus brotar dentro do nosso coração. Aí a gente é nova criatura, aí nós vamos ter deleite na palavra de Deus e apesar das nossas imperfeições, nós vamos querer viver como esse casal de maneira justa e irrepreensível. E mesmo nos momentos que a gente não conseguir, Jesus vai ser o nosso advogado para nos perdoar nos momentos dos tropeços, das quedas e nos levantar e nos manter rumo ao caminho que Ele tem para nós. Primeira chave que esse casal usou para sair de uma situação da vergonha e chegar numa posição na qual eles não tinham mais vergonha, muito pelo contrário, foi, faltou projetar, a integridade. Alguém justo e alguém irrepreensível diante de Deus. Como é que a gente está andando diante do Senhor? A gente valoriza isso? Ou será que a gente está vivendo de qualquer jeito? Particularmente eles conheciam, a Bíblia diz aqui, em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. O povo de Israel era um povo que estudava a palavra escrita de Deus. Qual o nosso conhecimento da palavra escrita de Deus? Qual a nossa observância sobre as coisas que estão na Bíblia? Infelizmente, apesar do Evangelho estar alcançando milhares e milhares de pessoas no Brasil, em tantos lugares, as pessoas estão ouvindo, estão se aproximando, estão simpatizando, mas não estão conhecendo a Bíblia, que é o livro que nos dá base. E, infelizmente, são pessoas sem doutrina, sem conhecimento dos ensinamentos de Jesus. E se a gente não conhecer, a gente não vai conseguir viver o que Deus quer para a gente. Integridade, justos e irrepreensíveis em relação aos mandamentos de Deus. Mas eles não pararam só nisso aí. Eu acho interessante que quando você olha o relato da Bíblia, você mostra aí que os dois, e particularmente Zacarias, ele não parou a vida dele. Ele não parou o ministério dele por causa da vergonha, por causa da frustração. Às vezes, né, eu já ouvi história de gente que parece assim um mimado espiritual. Deus não me respondeu, eu não vou mais para a igreja. Não vou mais falar com o pastor. Com o pezinho. Uma imaturidade muito grande. Não vou mais atender os visitantes, não vou mais cantar no louvor. Zacarias não deixou que a vergonha, que a frustração que ele passou. Talvez você pense que não ter um filho não é coisa tão grande, mas pense na sua frustração. Até que ponto será que algo pode te impedir de continuar servindo e fazendo a obra de Deus? Quando você vê aí, no verso 8 e diante, mostra que ele tinha uma rotina. Ele era da tribo sacerdotal e ele continuou servindo o Senhor. O verso 8 diz, aconteceu que ele exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, ele seguiu trabalhando segundo o costume sacerdotal, como diz aqui o verso 9. Ele era uma pessoa que desenvolveu o seu ministério. O que é ministério? O que é o ministro? A tradução original é um servo, é alguém que faz um serviço para outrem. E particularmente todos nós, se você é um cristão, quando você veio para Jesus, você foi batizado dentro do corpo de Cristo, que é a igreja. Jesus, né, você passou a ser parte do corpo de Jesus. E eu quero dizer uma coisa, Jesus é fitness. Jesus é sarado. O corpo dele é ativo. O corpo dele tem energia. O corpo dele tem poder. Jesus não tem tecido adiposo assim que não está fazendo nada. Você está entendendo? Quem está no corpo de Cristo tem algo para fazer para o Senhor. Você tem algo para fazer para o Senhor. E eu até vou te dar uma cutucada aqui em nome do pastor Miguel. Se você não está envolvido numa atividade da igreja,
Você está querendo ser, né, uma parte do corpo de Cristo que não funciona. Você vai sair do corpo, vai ser cortado da árvore, porque o corpo de Cristo é ativo. Cristo é a cabeça e nós somos os membros desse corpo trabalhando para Jesus. Você é um trabalhador. Então já estou dizendo, se a sua carteira de trabalho espiritual, ministerial não está assinada, se esperte, se esperte. Olhe o exemplo de Zacarias. Talvez você diga, eu estou com uma vergonha, eu estou com uma dificuldade. Ele tinha essa vergonha e dificuldade, mas ele continuou trabalhando para o Senhor. Ele continuou cumprindo o chamado, a responsabilidade ministerial que ele tinha. Mas não foi só serviço, no sentido de uma ação física de fazer algo. Tem algo que eu acho interessante, que diz justamente no final do verso 9, diz assim, ele teve a sorte de entrar no templo para oferecer o incenso. O incenso é aquela fumaça aromática. E sabe, gente, a palavra incenso tem mais de 150 vezes na Bíblia. Talvez a gente nem coloque muita ênfase, mas era um dos elementos presentes de uma maneira fundamental na adoração a Deus. Aquilo ali deixava o ambiente do santuário com um perfume diferenciado. Eles tinham uma fórmula de perfume para fazer aquele incenso, era uma coisa sagrada, tanto é que outros perfumes não podiam ser utilizados, era algo específico, exclusivo para o culto e para a adoração a Deus, e teve gente que quis colocar fogo estranho, cheiro estranho na adoração do Senhor e sofreram as consequências disso. Zacarias e Ana, particularmente Zacarias aqui, não somente ele estava trabalhando para o Senhor, mas ele adorava a Deus também, porque trabalhar é uma coisa, trabalhar é fazer a coisa física, mas adorar é um nível de relacionamento, é a nossa resposta a Deus, àquilo que Ele é. E quando alguém está diante de Deus, não tem outra opção, ela adora a Deus, ela o reverencia, ela o cultua, ela reconhece que Ele é soberano, todo-poderoso, e nós somos limitados, humildes, falhos, e até que a tradução original e objetiva da palavra adoração, tanto no Antigo como no Novo Testamento, tem a ver com se prostrar, reconhecer a superioridade de Deus e lhe apresentar culto, reverência, honra, adoração. E aí cá para nós, né? Às vezes até a gente trabalha para Deus, mas parece que o adorar, assim, aquela coisa, quando a vergonha está presente, a gente pode dizer, Deus, por que a vergonha ainda não foi embora? Está difícil de adorar. Quantos aqui já tiveram... Não vou te perguntar, não, vou só confessar. Eu já tive dificuldade de adorar a Deus. Nos momentos de provação, de luta, nos momentos de vergonha. Deus, onde está a tua mão? Lembra que o salmista às vezes perguntava, onde está, Senhor? O que nós ouvimos dos nossos pais, cadê aquele Deus? Mas aqui a inspiração clara para a gente. Ele não somente não parou de trabalhar, mas ele seguiu oferecendo incenso, que é um sinal muito claro de adoração e de culto ao Senhor. Agora, sabe o que é interessante que eu vejo? Depois de observar isso que esse casal fez, primeiro, viveu em obediência aos mandamentos de Deus. E porque eles obedeciam, ele seguiu cumprindo o seu ministério. E dentro de seguir o seu ministério, ele apresentava o incenso, ele adorava ao Senhor. Isso conduziu eles justamente para um momento de transição. Um momento em que o propósito de Deus se cumpre e um milagre acontece. Agora, muito interessante, eu queria que você percebesse bem uma coisa aqui. Tipo assim, Deus não está lá no trono, de perna cruzada, checando o Facebook. Aí diz, tem alguém me orando ali para mim. Deixa eu ver quem é. João, Zacarias e Isabel. Deixa eu ver o que eles querem. Aí estão pedindo um filho. Nem me lembrava daquela oração que eles fizeram 50 anos atrás por um filho. Deixa eu fechar o Facebook, deixa eu mandar um anjo lá. Foi assim que foi? Séculos atrás, séculos antes desse momento de dificuldade que esse casal estava passando, Deus disse, vai chegar na plenitude do tempo, eu vou mandar o meu filho, o Messias, para revelar a minha vontade, para revelar quem eu sou. Mas o Messias, o meu filho, o Verbo encarnado, ele não vai chegar de qualquer jeito. Ele vai ter um batedor, ele vai ter alguém que vai na frente para preparar o caminho para a chegada dele.
Eu já tive alguns eventos com autoridades, governador, presidente e tal. E é interessante, antes do presidente chegar, às vezes um mês antes, eu trabalhava numa indústria, a gente recebeu um presidente para uma inauguração lá, o pessoal um mês antes vinha, começava a ver, averiguar tudinho, checar, ver o que era preciso, se a segurança estava bem, por onde ia passar, planejava tudo, para que quando o presidente chegasse, o caminho estava todo certinho, não ia ter imprevisto para honrar aquele presidente. Deus, séculos antes, sequer de Zacarias e Isabel terem nascido, antes deles descobrirem que eles tinham essa limitação e que causava vergonha deles, Deus já tinha dito o seguinte: vai se levantar um antes do Messias vir, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, aplanai as veredas. Zacarias e Isabel passaram uma vergonha por um tempo, mas Deus não foi pego de surpresa nisso. Deus já tinha a resposta para torná-los sem vergonhas, sem o hífen, séculos antes. Ele tinha um plano. Eu vou levantar um profeta, e esse profeta não vai ser qualquer um. O próprio Jesus disse que entre os que nasceram de mulher, até aquela época, ninguém foi maior que João Batista. Você consegue entender isso, gente? Isabel e Zacarias, décadas de vergonha, de suspiro triste, décadas de agonia e dizer: Deus, por que tu não me respondes, Deus? Por que tu não fala comigo? E eu particularmente uma menção ainda sobre o slide anterior, o incenso não somente fala de adoração, eu esqueci de mencionar. Quando você vai em Apocalipse capítulo 5, verso 8, diz claramente que o incenso são as orações dos santos. Quando Zacarias estava oferecendo incenso, não somente ele estava agradecendo a Deus, estava adorando e reverenciando o único Deus verdadeiro, mas ele estava orando também. Aquele incenso tem um significado de oração. Jesus lá quando fala sobre oração, né? Batendo na porta do céu, batei e abrir-se-vos-á. Décadas obedecendo a Deus, guardando os mandamentos, adorando a Deus e orando e pedindo. Chegou na época certa, Deus diz: aquele plano que eu fiz séculos atrás, aquilo que eu profetizei, que eu falei através do profeta séculos atrás, chegou a hora. Está na hora de vir o maior profeta até os tempos de Jesus. Quem são os pais que eu vou dar esse presente? São aqueles íntegros diante de Deus, aqueles que adoram, aqueles que seguem orando. E é interessante, justamente no verso 13, se você tem aí, diz assim: o anjo lhe disse, apareceu o anjo, Deus mandou um anjo para Zacarias na hora que ele estava adorando com incenso, cultuando a Deus com a sua oração lá desenvolvendo seu sacerdócio, diz assim: mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. A tua oração foi ouvida. Zacarias e Isabel oravam por algo, eles nem sabiam que Deus já tinha projetado essa resposta há séculos atrás. Há séculos atrás. E que tremendo. Quantos aqui oram por alguma coisa? Às vezes por duas coisas. Possivelmente essa tua oração tem a ver com o teu motivo de vergonha. Um motivo que te impacta. Um motivo que dói. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez o anjo ainda não chegou para dar essa resposta até hoje. Mas uma coisa eu sei, a provisão do Pai já está feita, olha, há muito tempo para ti. E os planos do Senhor são perfeitos. E essa noite você veio aqui, porque 2020 está começando, e Deus quer gerar uma fé no teu coração, para encarar esse ano com a visão que Deus tem, que Deus é o que tem a resposta, e aquele que tira a vergonha das nossas vidas, se nós cumprimos aquilo que Deus tem preparado para a gente. Na perspectiva humana era impossível que essa vergonha fosse retirada, não dava para ser. Era uma mulher de idade e já estéril, não havia condição. Mas é engraçado que o anjo, quando chega, inclusive para falar com Maria, se você vê ali no capítulo 1 ainda, vamos lá, no verso 36, o anjo chega para anunciar para Maria que ela ia ser mãe de Jesus, que ela ia
parir Jesus. E no verso 36 ele está falando, diz assim, olha, eis que também Isabel, a tua prima, uma parente tua, alguém com quem você tem um laço, ela teve um filho na sua velhice. E olha o que o anjo diz, esse já é o 6º mês de gravidez, para aquela que era chamada estéril. Você lembra do texto da Bíblia que diz assim, que Deus chama as coisas que não são como se já foram? Como se foram? O anjo está dizendo o seguinte, o pessoal ao longo da vida de Isabel toda disse, ó, lá vai a estéril. Lhe chamavam estéril. Ao longo da vida de Isabel, as pessoas reforçavam o seu motivo de vergonha. Não sei quanto bullying você já sofreu, bullying espiritual, talvez de zombaria de alguém falando contra você, talvez as vozes do inimigo, dos espíritos malignos, de pessoas usadas por Satanás para zombar de ti, dizer, ressaltar a tua vergonha, te chamar de estéril, te chamar de alguma coisa que não tem a ver com o propósito de Deus para a tua vida. Mas aqui não importa se te chamaram, Isabel, de estéril durante toda a tua vida, quando Deus chama de outro jeito, ninguém pode contra isso. Vale a palavra de Deus na tua vida, meu irmão. Por isso seja íntegro, por isso trabalhe para Deus, por isso siga queimando o incenso da adoração e da oração diante de Deus. E eu acho tremendo quando ele segue nesse momento que ele diz assim, aquela que era chamada pelos homens de estéril, ela já está no 6º mês de gravidez. E aí a gente dá vontade de dar uma comemorada aqui como um gol do Corinthians, né? Muito mais, na verdade. Muito mais, na verdade. Ele diz assim, porque para Deus não há impossível em todas as suas promessas. Não importa o tamanho da impossibilidade, se os homens sempre te chamaram de estéril, se a tua vergonha tem sido reforçada por tanto tempo, quando Deus fala diferente, quando Ele promete algo, não vai haver impossível de maneira nenhuma. Ele já tem um propósito pelo qual isso vai acontecer. O milagre é feito da parte de Deus. E uma coisa que eu quero que você preste bastante atenção, a vergonha de Isabel, a esterilidade, não podia ser resolvida pelo homem. Só podia ser resolvida, esse impossível só podia ser resolvido através de Deus. E quando Deus, para transformar um impossível possível, Ele faz um milagre. Preste bem atenção, o milagre, assim como um quadro pintado por um artista, lá no final recebe uma assinatura para dizer que foi ele que fez, o milagre é a assinatura de Deus na tua vida, comprovando que você está cumprindo o propósito do Senhor. No tempo certo, ele foi lá e disse aqui, aquela que era chamada estéril. Mas eu, o Senhor, nunca chamei de estéril. Ela ia ser a mãe daquele que viria e que ia abalar, e que ia ser a pessoa que ia preparar o caminho do Messias. Para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. E o final foi justamente o final de alegria e de honra. Vou usar essa expressão, sem vergonha. Acho interessante quando, no verso 24 desse mesmo capítulo, diz assim, depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo, assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Ela estava dizendo, olha aqui o barrigão, isso aqui é um milagre. É a prova que Deus destruiu a minha vergonha aqui nessa terra. Deus destruiu o meu opróbrio. Claramente ela estava dizendo, Deus operou um milagre. Só Ele podia fazer. Agora eu sou uma pessoa sem vergonha. Agora eu vivo nessa alegria, como quem sonha. Porque valeu a pena ter chorado e semeado com lágrimas. Chegou o momento da colheita. O momento que Deus respondeu. O momento que Ele tirou a minha vergonha e eu posso viver para a glória do Senhor. Eu vou ser mãe de um menino que desde o meu ventre foi cheio do Espírito Santo. Um menino que tinha unção. Foi a pessoa que batizou Jesus nas águas. Hello! Você consegue entender o nível do privilégio? E muitas vezes a equação é essa. O nível da glória alcançada é proporcional ao nível da vergonha que foi sofrida por muito tempo.
está sofrendo vergonha, está tendo dificuldade. O nosso Deus, nas suas promessas, não existe impossível. Ele cumpre as promessas dele. Ele sabe o tempo certo de fazer aquilo que é necessário. E eu queria concluir com algumas reflexões dentro desse sentido da gente estar vivendo. E aqui, particularmente, para trazer para esse nosso próximo ano, para que você saia hoje daqui com força, com fé, e na terça-feira a gente esteja junto novamente aqui, cada vez mais seguro com Deus, cada vez mais querendo seguir os exemplos que nós vimos nesse casal. Primeiro, nunca deixa de servir a Deus, de adorar a Deus. Nunca para de orar pelo teu milagre. Um casal de idosos, com uma mulher estéril. Deus diz, deixa eu botar minha assinatura de milagre para mostrar que eu estou nesse negócio e que comigo não há impossíveis. Não pare de adorar a Deus. Não pare de servir ao Senhor. E não pare de orar e clamar pelo motivo que Deus colocou no teu coração. Porque Ele tem um plano perfeito e maravilhoso. Segunda coisa que eu acho importante. Não julgue quem está passando por um momento de vergonha. É muito fácil a gente cometer bullying contra os outros, não é verdade? Nas várias áreas. Seja por uma questão financeira, seja por uma questão, talvez até de uma aparência física, seja por uma questão de um status social, ou um status intelectual, ou uma realidade de experiência na igreja, ou não. Quantas vezes a gente quer julgar as outras pessoas? A gente não imagina o que aquela pessoa está passando. E Jesus, quando esteve na terra, Ele sempre olhava para aqueles pobres de espírito, para levantá-los daquela situação. Ele sabia o que ia lá dentro. E Ele queria que houvesse uma transformação. Em vez de nós julgarmos quem está passando pela realidade da vergonha, vamos ser boca de Jesus. Vamos olhar para Ele e dizer, para Deus não há impossível em todas as suas promessas. Deus tem uma assinatura de milagre para a tua vida. Por isso, continua. Vamos ser aqueles que vamos animar uns aos outros e não deixar que ninguém caia na fé. Nós estamos indo rumo todos na mesma direção, nós estamos indo para o céu. Outra coisa, creia que nesse tempo da esterilidade, nesse tempo da vergonha, nesse tempo de impossibilidade, Deus está trabalhando no plano dele. Zacarias e Isabel nunca tinham imaginado que iam ser mãe, iam ser pais daquele que ia ser chamado voz do que clama no deserto. Eles nunca imaginavam que via um tremendo herói espiritual, um mártir para a glória de Deus, o precursor da chegada de Jesus, aquele que batizou em água Jesus. Eles não imaginavam isso. Nós não conseguimos imaginar o que Deus tem para as nossas vidas, no propósito dele. Tanto é que Paulo, quando ele escreve para os Coríntios, ele diz, nem olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E deixa eu te falar uma coisa, porque talvez, de repente, para algumas pessoas, existem alguns sonhos que são muito materiais, são muito humanos. Talvez o sonho diga, não, Deus vai me fazer o homem mais rico da face da terra. O Ferrari vai ser o carro que eu vou dar para quem limpar minha casa. E isso e aquilo. Uns sonhos, eu vou usar uma expressão assim grega antiga, uns sonhos são pura viagem na maionese. Eu quero dizer que independente das questões dessa terra, o propósito mais amplo, mais maravilhoso de Deus, Ele já nos deu através de Jesus Cristo. É uma nova vida que nos dá direito a viver a eternidade com o Senhor. Ainda que durante essa terra a gente passe por essa vergonha, gente, quando a gente sair daqui, a glória, a gente não consegue imaginar o que Deus tem preparado para aqueles que amam ao Senhor. Deixa eu te falar, o final da história, se você perseverar, vai ser de glória. Deus tem algo especial. E o que Ele está fazendo aqui? Ele está cumprindo o plano dEle. Ele está desenvolvendo o plano dEle. E nós somente temos que nos adequar. A gente tem que conhecer o que Deus quer fazer. A gente tem que ser íntegro como Zacarias e como Isabel. Conhecer a Bíblia, viver a Bíblia. Nós temos que queimar incenso, nós temos que adorar, nós temos que orar, nós temos que fazer a nossa parte. Porque Ele sabe direitinho fazer a parte dEle. E por último, que eu estava comentando, o nosso destino final em Deus é honra, é alegria. E nós temos que fazer exatamente como
Zacarias fez. Se você vê no final do capítulo, do verso 67 em diante, diz o seguinte: Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou. E ele começa a falar um bando de coisas. Depois na sua casa você lê esse capítulo. E ele fala coisas tremendas a respeito de João Batista, e ele glorifica a Deus. Olha só, Zacarias, até esse momento, ele era só um sacerdote, passando vergonha. Quando chega o tempo que Deus transforma a vergonha dele em honra e glória, ele não somente é um sacerdote, mas ele passa a ser um profeta. Ele passa a dar testemunho. O Espírito Santo vem sobre ele, dando um testemunho, levando para ele para um novo nível espiritual. Para completar, para terminar e para a gente orar, eu vi uma frase de um pastor, não lembro qual foi o pastor, há muito tempo atrás, mas que me marcou e eu queria compartilhar com você. Ele diz o seguinte: a Bíblia é o livro dos opróbrios. A Bíblia é o livro das vergonhas. A Bíblia é cheia de histórias de homens e mulheres vivendo situações de opróbrio, vivendo situações de vergonha. Pensa em todos eles. Vai ter momento de vergonha, vai ter momento de opróbrio. Mas o bom é que a Bíblia não para aí, ela é o livro de Deus. E ela é o livro em que mostra, no meio de todas essas histórias de opróbrios, de vergonha, mostra que há um Deus que em seus propósitos, em seu poder, transforma opróbrio em honra, em glória e alegria. Quero te convidar a ficar de pé nesse instante e se jogar agora em oração em Deus. Fecha teus olhos. Deus falou contigo nessa noite, porque Ele falou comigo. Fecha teus olhos nesse instante. Comece a falar com o Senhor. Se existe alguém aqui, de alguma maneira, Deus falou com você, esse é o tempo de dizer: Deus, eu recebo a Tua palavra. E nesse começo de ano agora, eu quero viver diferente. Eu quero seguir o exemplo desse casal, de Zacarias, e o exemplo de Isabel. Eu quero viver uma vida íntegra diante de Ti, Deus. Eu quero continuar queimando incenso. Eu quero Te adorar, Deus. Eu quero, Deus, orar. Eu quero continuar, eu não vou desistir, eu não vou voltar atrás. Deus, aumenta a minha fé, para que eu possa continuar nessa jornada. E começa a pedir: Deus, transforma o meu opróbrio, transforma a minha vergonha. Se você quiser erguer a tua voz e dizer: Senhor, me ajuda. Se alguém quer vir até aqui na frente, os pastores vão orar por você. Rapidamente, por causa do tempo que já está avançando, você pode vir, nós queremos orar e dizer: Senhor, completa a tua obra na minha vida. Se você vier, venha rapidamente, venha dizer: Deus, eu quero vir, é um marco na minha vida. Eu creio que o Senhor é poderoso para transformar o meu viver. Venha e deixa o Senhor, chegue aqui invocando a Deus, invoque de coração ao Senhor. Pode vir bem para frente, ocupe os espaços aqui e comece a falar com Deus. Comece a dizer: Senhor, eu ouvi Tua voz, eu quero que se cumpra na minha vida. Podemos passar assim mais para a lateral. Venha com fé, venha orando, venha falando com o Senhor, entregando a tua vida. Nós vamos orar nesse momento. Levanta as tuas mãos, se você puder erguer a tua voz. Os irmãos que estão aí, estenda a sua mão para frente também. Vamos orar e dizer: Senhor Deus, nós estamos aqui na Tua casa. Nós estamos às vésperas de um novo ano, meu Pai. E nessa noite, o Senhor está falando aos corações que Tu és o Deus que transforma vergonha em glória. O Senhor transforma vergonha em honra. O Senhor transforma uma situação vergonhosa em glória tremenda. Nessa noite nós oramos que os Teus propósitos se cumpram em cada vida que está aqui. Nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, faz chegar ao fim esse tempo de vergonha, assim como um anjo foi até Zacarias, e trouxe uma palavra dizendo: acabou a vergonha. Há um Deus para quem não há impossível, há um Deus que responde, há um Deus que cumpre profecias, há um Deus que tem propósitos. Que o Senhor esteja falando hoje a essas vidas e dizendo: é chegado o tempo. Senhor, levanta o rosto de cada um que está aqui nesse local. Se havia vergonha, um rosto abatido, Senhor, nos faz olhar para o alto, de onde vem o nosso socorro. Eleva os meus olhos para os montes. De onde vem meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra.
O guarda de Israel não dorme, o guarda de Israel está sempre vigilante, o guarda de Israel, ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Pai Santo, nessa noite, Pai, nós recebemos a tua palavra e pela fé lançamos uma semente de fé para o ano de 2020. Nós cremos que tu vais estar fazendo crescer essa semente, que nós vamos colher respostas, Pai, nós vamos colher milagres, nós vamos ver a tua assinatura, meu Deus, com milagres na nossa vida, mostrando que o Senhor é o Deus que está conosco em todo o tempo. Pela fé nós recebemos, Senhor, ainda que o sol se ponha, Senhor, ainda que a noite chegue, tu és um Deus que vai nos abrigar, tu és um Deus que vai cuidar de cada um de nós. Nós ministramos tua palavra de bênção, Senhor. Tira a vergonha da nossa vida, abre nossos olhos para entender o teu plano e que o Senhor cumpra as tuas promessas. Seja glorificado, Senhor, e nós cremos que o melhor está por vir. A tua promessa vai ser cumprida em cada pessoa que está aqui e nós vamos te dar glória, nós vamos testemunhar que não há Deus como o Senhor e que não há impossíveis em todas as promessas de Deus. Quantos creem assim? Dê um grito, amém. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus.